Bom, a primeira questão eu já vou dizer que eu não consigo responder, porque eu não tenho leitura desse autor, e aí não vou saber dizer se seria importante ele se tornar um clássico da sociologia. Pela quarta questão, ele vai trazer o conceito de raça nos Estados Unidos, que eu acho que é importante, mas não sei se seria interessante ao ponto de se tornar um clássico. Eu acho a discussão racial muito importante, principalmente no Brasil. A segunda questão me parece que está trazendo uma discussão que é clássica nas ciências sociais, que é a relação entre indivíduo e sociedade, né? Quem influencia mais quem? É o indivíduo que constrói a sociedade ou ele é construído pela sociedade? E aí Marx vai trazer essa concepção de que a gente é muito baseado no nosso sistema produtivo, né? Que através do trabalho a gente constrói a nossa vida material, o nosso mundo, e constrói também a partir daí as nossas ideias e ideologias. Então, para ele, é essa produção material da vida que vai formar nosso pensamento. E aí, numa sociedade capitalista em que essa produção é fragmentada, a gente fica com o pensamento meio ofuscado, porque a gente não consegue entender qual é o nosso lugar, né, nessa estrutura social. E aí ele diz que a gente é alienado e por isso continua reproduzindo essa sociedade que é excludente, né, e não a transforma. Mas com a ideia de Santo Agostinho, né, de ser uma sociedade boa que produz indivíduos bons, dá pra gente relativizar em vários fatores, né? O que seria bom, em que sociedade, de que sociedade ele estaria falando, e o indivíduo que produz a sociedade boa ou a sociedade boa que produz o indivíduo bom, né? E o que seria bom realmente, né? Enfim, não sei se eu respondi, eu trago mais perguntas do que respostas. Com relação à ideia da luta de classes, né? Se ela, o motor da história, aí a gente tem que pensar de que história, de que local, né? Ele está falando de uma sociedade europeia, num determinado recorte de tempo, porque não dá para a gente generalizar. Por exemplo, se a gente olha para as sociedades ameríndias, não daria para a gente se falar em luta de classes numa sociedade pré-colonial, por exemplo, né? Não está baseado na divisão entre duas classes que são antagônicas e necessitam uma da outra, enfim. Então, mas dentro do que a gente vive hoje, no Brasil, sociedade ocidental capitalista, sim, eu acredito que estamos dentro de uma luta de classes e que tem interesses antagônicos e que um determinado grupo mantém privilégios em detrimento de todos esses recursos, né? Aí são humanos, sociais, naturais, enfim. E aí eu concordaria, sim, com Marx. Sobre a ideia de raça, né, segregação racial, eu acho que esse recorte é fundamental. E eu acho que a gente está no momento, né, em que se tem muita essa discussão do letramento racial, da gente entender que existem segregações, existem espaços em que são facilitados para determinadas cores de pele, tipos de cabelo, e outros que são negados, né? Eu estava vendo uma fala hoje daquela poeta, que é uma mulher que diz que
o negro é meio que ofuscado, né? Uma pessoa preta, ela é confundida. E é isso, você chega num lugar e você vê que ela é extremamente branca, ali, quer dizer, existe uma relação, um apartheid social que é ofuscado por essa falácia dessa ideia de uma democracia racial no Brasil, que a gente não existe, né? Que nunca existiu, na verdade, aquela ideia de Florestan, se eu não me engano, de preconceito, de ter preconceito. Hoje em dia, isso está vindo à tona, o que eu acho que é muito importante. E aí, se a gente pode botar outras categorias, como a relação de gênero, e eu acho que tem uma efervescência aí desse pensamento crítico no momento e que está conscientizando, eu acho, assim, de reconhecimento racial e trazendo à tona, né, uma relação de preconceitos que eram ofuscados ou naturalizados numa cultura racista, mas que isso era natural, né? Então a gente vê o racismo sendo adjetivado, né, no sentido de deixa eu pensar, racismo ambiental, racismo esqueci o termo, é como se fosse uma brincadeira, recreativo, e aí e a gente vai entendendo também e vai se construindo nesse processo, né? Aí tem a ver com a construção do indivíduo. Eu vou me entendendo também de questões, posicionamentos que eu poderia achar natural e que hoje eu já vejo com ressalvas, né? A gente vai mudando o vocabulário e a gente vai aprendendo, né? Vai crescendo e vai tentando reconstruir as problemáticas que a gente não enxergava, né? Talvez a gente fosse ofuscada por essas ideologias não claras, né? Ideias não claras. Bom, eu acho que é por aí. Tchau, obrigada.